Tudo bem com você? Como é que você está? Acredito que esteja bem. Alguns ainda estão de férias, outros já voltaram das férias. Como é que foi a festa? Festa do início do ano, do Natal. Como é que foi? Foi bem? Nós tivemos a nossa também, minha família, viajamos. Os nossos amigos também nos encontramos. Foi muito bom. Mas o melhor de tudo é o retorno. Sabe por quê? Porque nós estamos agora no novo trimestre da nossa lição, da nossa classe da Escola Sabatina. E que lição que nós vamos aprender muito. Olha aqui, ó. Olha que capa bonita, certo? E o título é fantástico. Eu vou pegar aqui porque eu não decorei direito, não. Administradores fiéis à espera do Mestre. Nós, no trimestre passado, vimos que quando Jesus voltava a resolver todos os nossos problemas, as nossas indagações com relação à morte, alguns questionamentos que a gente tem. E aqui vai nos ensinar como esperar esse, que é o nosso Deus maravilhoso, o que vai solucionar todos os problemas nossos. Olha que fantástico. E eu tenho o privilégio de hoje estar aqui com o Dr. Elton. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo jóia? Dr. Jóia. E como é que estava? Estava com saudade? Muita. Cumprimentar os nossos amigos, nossos irmãos. Que Deus abençoe muito vocês. Essa lição realmente veio para fazer a diferença. Iniciar já um novo ano com uma nova visão. Nossa Deus, é isso? Isso. Aprender muito com Ele, né? Com o Espírito Santo. Que bom. Olha, hoje o Joel não está conosco. O Joel está de férias, tá? A mulher dele botou ele de férias, de castigo. Então ele está viajando, mas logo, logo ele vai estar conosco. Eu sei que ele vai nos assistir. E eu também quero aproveitar aqui, Elton, antes da gente orar, mandar um abraço para um amigão nosso que encontrou a Talene lá no NASP e mandou um abraço para toda a nossa igreja, para a nossa classe. Ele é um dos nossos alunos que assiste, o Ivanildo. Então mandar um abraço para ele, para a esposa, para os filhos. Olha, beijão para você, tá? Deus te abençoe. E curta nós aí, hein? Bota lá como é que é o nome daquele troço lá, dá o joinha, tá certo? Curte aí, tá bom? Lembra dele? Lembro. Um abração, Ivanildo. Deus abençoe muito você e todos aí. Amém. Elton, então já para nós iniciarmos a lição, você ora pra gente? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado porque estamos aqui na certeza da presença do Teu Santo Espírito conosco e com nossos queridos nos lares. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um entendimento, que possamos sermos fiéis, praticantes e preparados para a Tua volta, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa lição, ela traz para a gente uma temática, trimestre todo, vai falar sobre uma questão chamada de administradores fiéis. Administradores, né, Elton? A gente sabe que é todo aquele que tem, né, o privilégio de administrar qualquer coisa. Certo. Uns têm que administrar o carro, o cartão de crédito. Isso é complicado, mas temos que administrar, não é? Uhum. A casa. E nós vamos ver nesse trimestre, Elton, e essa primeira lição, ela já vem assim abrindo a visão nossa, que nós estamos numa época em que temos que aprender a administrar tudo aquilo que Deus nos deu. Exato. Ou seja, vamos administrar tempo, talento, dinheiro, saúde, é por aí? Isso, tudo Eu sei isso. que você é alguém que gosta muito dessas áreas. Pois é. A gente fala assim, a fidelidade, né? Que é uma questão assim, muito importante. Mas quando as pessoas falam em ser fiel, né? A primeira coisa que vem à mente é a questão de dinheiro, mas envolve muita coisa, né? E a fidelidade que a gente vê na Bíblia, é tudo isso que você falou. Então, assim, Deus quer nos fazermos assim, fiéis a Ele para nós sermos abençoados, para sermos verdadeiramente assim, pessoas equilibradas, pessoas que sabem o que estão fazendo nesse mundo em que a gente sabe o que manda é totalmente diferente, né? E o interessante é que quando fala administrador, a primeira coisa que vem é dinheiro, né? Isso. Que se você administra dinheiro, é um bom administrador. Isso. E a gente vai aprender que quando Deus colocou para o ser humano administrar, dinheiro está lá quase por último plano, mas é muito importante. Muito importante. A É gente... que as igrejas hoje falam muito em dinheiro. Aí fora, muito é dinheiro, né? Mas é uma das coisas da fidelidade, né, que a gente vê. E a Bíblia ela tem mais de 2.500 menções sobre a questão financeira, para a gente ver como o dinheiro envolve a vida do ser humano, né? Exato.
E a gente vai, nessa semana, se Deus quiser, iniciarmos, e nesse trimestre vamos entender como é ser um bom administrador daquele que espera a volta do Senhor Jesus, né? Amém. E a primeira lição nossa, Elton, é chamados para a família de Deus. Tu que é o nosso Cid Moreira hoje aí, como é que... Lê para nós, por fazer um favor, esse versinho bonito que a gente tem. Aqui é o verso aqui, 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Lindo, hein? Maravilhoso. Isso é uma coisa assim fantástica, né? Então nós não somos... Algumas pessoas podem até falar para você assim, você é um qualquer. Mas não. Nós somos filhos de Deus. João que tá responsabilidade, né? Tremenda. Muito Ser filho grande. de Deus é você saber que você é filho do dono do mundo, que criou. E acredita que todo pai, quando cria ou quando vê o filho, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: se eu tiver herança, vou administrar bem para deixar para ele. Vou ensiná-lo a lidar bem com aquilo que eu tenho. E vou ajudá-lo a cuidar de tudo que tenho e preservar o que tem. Exato. Eu acredito que quando Deus coloca Adão e Eva nesse sentido, na criação, como cuidador, uma das coisas que Deus e os anjos, né, todo dia tentava fazer com que Adão e Eva aprimorassem era o conhecimento da natureza e como cuidar tanto da natureza como deles mesmos, né? Exato. Isso aí era essencial, né? É tudo, né? Tudo. Então a gente vê que é uma coisa assim bem ampla, né? Deus quer dar para nós nós assimilarmos a importância disso. E a gente vê que a família é muito importante, né? É tudo, né? A gente vê que é uma das coisas mais... Lá na criação, a família, né, foi ali originada, né? Então, é muito importante. E interessante que o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi no casamento, No casamento. Né? Então, família, para Deus, é essencial. Ao contrário de que alguns falam aí. Por aí, querem acabar com a família, né? O inimigo quer destruir a família. E a gente vê o que está acontecendo, mas aquele que encontra Cristo, a família que encontra e sabe que faz parte dessa família, é coisa diferente. E no verso que você leu, diz que Deus ele nos reconhece como Pai. Ou seja, nós somos filhos dele. Filho então, dele. olha que figura bonita que Deus coloca. 100% família. Exato. O pai, o filho. Hoje, apesar que a gente ainda tem uma noção meio escusa do pai, porque infelizmente nós somos imperfeitos, né? Claro. Então, às vezes somos grosseiros, o amor nosso é por base de troca. Exato. Meu filho, se eu obedecer, eu te dou isso. Quer dizer, é uma visão distorcida, mas que todos os pais fazem é cuidar, né? Exato. É ter assim, como é o nome? Meu nome é Santos, ele tem o meu sobrenome. Eu acho muito interessante, né? Os alemães são umas coisas muito interessantes, né? Então, meu sogro tem um sobrenome dele, né? Então, a gente percebe, eu percebo que uma das coisas que ele sente é que nos meus filhos não tem o sobrenome dele. Ele queria certo, que tivesse. Eu percebi uns anos atrás, conversando assim, ele, não é Hope, né? Eu pensei, como é importante essa questão do nome, né? Você dar um nome, levar o teu nome. E Deus, além de nome, dizer que nós somos filhos, que coisa linda. E do Deus criador de todas as coisas, o dono de tudo. De tudo, né? E a lição na parte de sábado, Elton, bem ali no finalzinho do segundo parágrafo, diz assim: por incrível que pareça, somos aqueles a quem Deus confiou a criação dos seus filhos, a construção dos seus edifícios e a educação das gerações seguintes. Olha a responsabilidade que Deus dá para cada um de nós que fazemos parte da família de Deus. Você é alguém que Deus colocou para ser importante para a vida de alguém, do seu filho, do seu esposo ou esposa, do seu vizinho. Mas, acima de tudo, o que nós vamos aprender, iniciar hoje e mais durante todo esse trimestre, é como sermos administradores de toda a área. Relacionamento com os outros, relacionamento com a obra de Deus, relacionamento com os edifícios de Deus. Achei legal esse termo, Elton. Né? Deus nos colocar como administradores, construtores dos edifícios dele. Exato. Mas, Elton, para entrar de sola já, na parte de domingo diz, fazemos parte da família de Deus. E eu acho muito interessante a forma com que Paulo começa o primeiro verso, dizendo o seguinte:
eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família, nos céus, na terra, recebe o nome. Olha que chique. É, interessante, né? E fala no céu e na terra. Na terra. A gente às vezes não para pensar nisso, né? Mas é o universo todo, né? Todo leva o nome de Deus, né? É. A importância de Deus em tudo. Em tudo. Agora, por que Paulo diz que se coloca de joelho diante do Pai de todos? O que isso significa para cada amigo que está assistindo conosco a nossa escola, a nossa classe da Escola Sabatina? Que ele tem que entender, quando ele se coloca de joelho diante de Deus, como Paulo se colocava, como é que ele deveria se sentir? A gente vê assim, é uma questão assim, de colocar de joelhos, né? Diante quem que a gente... O único ser que a gente pode se colocar de joelho é quem? É o Deus, né? Deus Pai, né? Então, assim, e ele se sentiu o quê? Como um filho, né? Agora, é um pai, assim, total, igual você já comentou, não é igual essa visão humana que nós temos da paternidade, né? É algo muito maior, né? Então, assim, você vê a grandeza, a grandiosidade de Deus, o amor dele por nós, na criação, toda carne tem que se colocar de joelhos diante dele, né? É uma forma de adoração, de falar, o Senhor é o Pai todo maravilhoso, né? E quando Paulo fala assim, a gente coloca diante dele, né, que é Pai, né? É pra gente perder aquele medo, né, Elton? Às vezes a gente chega com Deus com medo. Quando é um pai que a gente confia, eu não sou muito desse negócio de pai amigo. Umas décadas para cá, com essa história de pai amigo, então os filhos se tornaram tão amigos do pai que perderam respeito pelos pais, né? Mas assim, quando você tem um pai, que você sabe que ele vai te ouvir, que ele está ali para te ajudar, não é gostoso você chegar para ele, pai, nossa, hoje eu dei uma bola fora. Pai, nossa, eu preciso fazer isso. Não é bom? Exato. E é um pai que te ama, né? É um pai que, assim, às vezes puxa a tua orelha, mas porque ele te ama. É um pai que sempre vai estar ao seu lado, não importa o que aconteça. E é um Deus que está presente, né? Paulo se colocou de joelho porque ele sabia que ele estava presente. Então, nós precisamos nos colocar de joelho diante do Pai, né? Amém. E aqui fala também, né, de Jesus, né? Jesus mostrando isso para os discípulos, né? O modo de orar, Pai nosso que estás nos céus. E colocando Jesus como uma pessoa, um Deus, né? Também que se fez homem do nosso lado, perto, próximo. E presente com as nossas necessidades, você viu? Exato, sempre. Então é muito bonito isso. E a gente tem que cultivar isso na nossa vida. Parar de olhar muitas coisas desse mundo e focarmos mais, né? Mais no Pai. E o mais interessante também é que no Velho Testamento, quando a gente vai para o Velho Testamento, ver esse contexto de família, toda vez que Deus falava, era meu povo. Eu acho muito interessante. É meu. Não é de ninguém mais. Ou seja, cada um de nós, né, que usamos esse nome, que cremos nesse Deus maravilhoso, nós podemos nos considerar filhos e propriedades dele, né? E Gálatas 3 fala também, né, 29, que nós somos filhos de Abraão, né? Aqui fala, né, deixa eu ver, Gálatas 3. E aqui, Gálatas 3, 26. Isso. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus mediante quem? Cristo, né? Pela fé em Cristo. Nós cremos em Cristo Jesus. E 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. A promessa que Deus fez a Abraão. Também é nossa? Uma bênção, é nossa também. Então, quando nós temos fé em Jesus, temos a certeza de ser filho de Deus e nós temos o poder do Espírito Santo para nos tornarmos uma bênção para as pessoas. Isso é maravilhoso. Então eu posso dizer hoje para os nossos amigos que nos assistem hoje, ou num dia que ele for assistir, que ele, por mais que não conheça o pai sanguíneo, a mãe sanguínea, às vezes se acha, às vezes, eu fui adotado, ou às vezes está aí, foi deixado num orfanato, numa casa de garoto ou garota, eu posso dizer para ele o seguinte: Deus considera você um filho. Todo aquele que se ajoelha perante Deus, todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo é o passaporte da nossa entrada, ou seja, a nossa certidão de nascimento, posso dizer assim, Elton? Isso. Então, Jesus Cristo passa a ser a nossa certidão de nascimento na família de Deus, aonde o Deus Pai
também é o nosso Pai. Pai. Que coisa linda. E a lição, irmão Jorge, vem trazendo o contraste, né? Da tal da teoria da evolução, né? Em que você nasceu, fala que é de um ser lá, de um macaco, você vê que não tem sentido assim de amor nenhum, né? Aí vem aquelas teorias, né, que prevalece é o mais forte, mais ágil. Não interessa se você qual nacionalidade, cor, raça, não importa se você é homem, mulher, criança, rico, pobre, se você é doente, se você é sadio, se você confia em Jesus, tem fé em Jesus, você tem um pai que te ama. E você tem um valor tremendo. Que não lindo. É uma coisa assim, de alguém as pessoas até podem falar para você, você não vale nada, você é um qualquer, te xinga às vezes na rua, te chama de ninguém, aquela coisa, mas para Deus você tem um valor tremendo. Então, é muito bom. Custou sangue, né? Nossa, muito. A última pergunta da lição de domingo, eu acho ela muito legal, Elton, que fala assim, imagine um mundo onde todos se tratassem como pertencentes à mesma família. Pois é. Eu vou falar para você, nós somos em 8 filhos, 5 irmãos. Eu lembro uma vez que eu me tranquei no banheiro com meu irmão Giovano para brigar. É claro que eu ia apanhar, né? Mas eu fui tão sortudo que o primeiro chute que ele foi me dar, eu me defendi, pegou na pia, quebrou a pia, depois nós dois tivemos que trabalhar junto para pagar a pia. Ou seja, por mais que tenha assim, problema na família, estávamos juntos trabalhando. E depois abrimos a porta do banheiro, levamos um supapo do pai e estava no outro dia todo mundo como se não houvesse nada. E aí de alguém que tentasse fazer alguma coisa com um da nossa família. Os 5 ou os 8 se reuniam para proteger. Então, ou seja, como seria importante, né, se nós tivéssemos relacionamentos, né, com os indivíduos, com as pessoas que a gente tem no dia a dia, como se eles pertencessem à nossa família, né? Exato. Seria muito mais divertido assim, seria muito mais humano o tratamento entre as pessoas, né? E por isso Jesus morreu por nós, né? Para mudar essa mentalidade. Não importa quem seja o meu próximo que estiver diante de mim, eu tenho que ver ali uma pessoa importante em que Jesus morreu por ela e que Deus ama ela. Então, se eu trato alguém mal, é como se eu estivesse tratando o próprio Jesus mal. Tanto que tem um texto que diz, né? Quando fizerdes a um dos meus pequenino, quer dizer, se fizer o bem, tranquilo. Se fizer o mal, opa, o acerto de conta vai ter. Tem que mudar, tem que pedir o Espírito Santo mudar nosso comportamento, né? Mas você é um gentleman. Não, eu que sou meio cabeça dura, eu tenho que mudar. Essa lição vai ser muito boa para mim. Mas é que só Deus para mudar, gente. Amém. Então vamos orar para isso. Você que está em casa, ore para isso também, para Deus mudar a tua vida, o teu relacionamento, a tua forma de ver as pessoas. Vai ser muito bom. Essa lição vai nos ajudar muito. Na meditação matinal de 1965 diz assim, achei muito interessante, olha, o segredo da unidade se encontra na igualdade entre os crentes em Cristo. Sabe aquilo que você acabou de falar, Elton? Não importa quem é a pessoa, o que ela tem, o que possui. É igual, né? Igual. A razão de todas as divisões, discórdias e diferenças se encontra na separação de Cristo. Cristo é o centro para o qual todos devem ser atraídos. Amém. Que lindo, hein? Maravilhoso. Quer dizer, se nós olharmos para Cristo, temos Cristo como a nossa meta, o nosso objetivo, como o nosso relacionamento entre irmãos. Agora estou falando de irmãos de família, irmãos de igreja, entre vizinhos. Muda, não vai mudar? Então, é interessante que fala, encontra-se, tudo a discórdia, tudo isso encontra na separação. Então, se eu estou tendo muita discórdia, muita briga, eu estou assim, muito reclamão, é porque eu estou separado da fonte de tudo, que é Cristo, né? Isso é muito forte. Muito forte, né? Então, nós temos que cada dia estar mais junto de Jesus. Elton, na parte de segunda-feira, Deus o dono de tudo. Salmos 50, verso 12, a parte final dele diz assim, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Caramba, meu pai não deixou nada para mim, nem ele tinha 2 Kombi quando eu e a Mike casamos. A Mike até casou por interesse pelas Kombi que do meu pai. Aí meu pai vendeu as Kombi, nós ficamos sem nada. O meu pai, infelizmente, não deixou nada para nós, mas deixou a coisa mais importante, que é a fé e o cristianismo. Amém. Agora,
Deus é o dono de tudo. De Ouro, tudo. prata, natureza, rios, montanhas. Você que é um caboclo e tem jeito de, assim, esse tipo de inglês, pessoa rica, importante. O que é ser filho do dono de tudo? Então, como nós vimos, hoje não, já o pecado trouxe a separação disso, né? E o homem mata, morre e faz o impossível para ter o quê? As riquezas deste mundo. Para chegar no final, não ficar Levar com nada. né? É. E acha que é o dono, né? O pior de tudo é isso. Não, eu sou o dono disso. E aqui está falando, não. Quem é o dono é Deus, nosso né? Deus. Ageu 2:8 fala isso, né? Dele é a prata, dele é o ouro. E engraçado, eu estava vendo uma reportagem do lugar que mais ouro tem no mundo. Você sabe onde que é? Não, eu nem sei o que é ouro, Elton. É um lugar que chama, lá nos Estados Unidos, Fort Knox. Chama desse jeito. Lá está a maior quantidade de ouro. É um forte que é impossível. Ninguém nunca conseguiu roubar nada lá. Porque tem um exército em volta, tem um negócio que não tem jeito. Um cofre que ninguém consegue. Eles calculam que tem mais de 5.000 toneladas de ouro lá. Tá louco. E eles guardam isso achando que é deles. E aqui é bem claro, quem é o dono é Deus, né? É Deus. Então, nada de que eu tenho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a gente tem que perder. Nós tivemos o privilégio de ter um pastor que se chama Pastor Elmir. Ah, sim, uma benção, pastor Emílio. Eu nunca baixinho, gente vi boa. um pastor conhecer tanto de fidelidade, essa área de fidelidade, igual a ele. E uma vez ele comentou uma coisa. Da conjugação verbal dos homens, né? Fala o quê? Primeiro vem o quê? Eu. Depois tu, depois vem ele. ele. Né? E aí ele falou, quando você entende o que é ser, que Deus é o dono de tudo, e que você tem que ser um fiel seguidor de Deus, ele fala que muda tudo. Primeiro é ele, Deus, depois tu, e depois eu fico por último. Então, a gente começa a entender o propósito de Deus para a nossa vida. Não importa se eu tenho isso ou não tenho, para Deus eu sou um filho. Eu sou um filho dele, ele me ama, e eu vou ser herdeiro, como falou lá, como Abraão. Herdeiro de tudo. Então, assim, isso aí faz muita diferença na nossa vida, né? Que a gente tirar essa coisa, né? Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que lutar por isso. A gente tem que ter as coisas, mas o mais importante é saber que o dono de tudo é Deus, né? Nada é meu, nem esse corpo, né, coitadinho, que está indo para o fim, é meu. Pertence a quem? É Deus, que vai ser restaurado. Você nem chegou na metade, Zé, como está indo para o fim? Então, assim, é tudo maravilhoso. Quando eu entendo isso, acaba aquela questão que Jesus falou, não basta o dia o seu mal, né? Viva um dia de cada vez. E a gente sabe que o Deus, que é o dono de tudo, está conosco. Né? Amém, amém. Isso é maravilhoso. E o interessante nessa lição, o Deus dono de tudo, quando Davi, lembra que ele preparou as ofertas, o templo, porque como Deus era dono de tudo e o rei já estava morando num palácio, estava já com, ele diz, de cipreste, de carvalho, né, essas madeiras, Deus ainda está numa tenda. Ele chamou o profeta e falou, eu vou construir. O profeta falou, não, pode construir que Deus vai estar com você. Uhum. Aí Deus fala para o profeta, volta lá e fala que não vai ser ele que vai construir. Mas eu acho interessante que ele fez um pedido para Deus que eu acho formidável. Já que não vai ser eu que vou construir, eu posso juntar o dinheiro, as coisas para o templo. E a Bíblia diz que ele juntou muito, 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 muito. Agora a oração que ele faz, a lição traz essa atenção, é o seguinte: quando ele vai relacionar aquilo que ele e o povo deu, ele diz assim, Deus, da tua mão todamos. Eu acho isso, Elton, assim, a forma mais sincera de dizer o seguinte, é que nem o filho que pede dinheiro para o pai, para na escola dar o presente do dia dos pais. É verdade. O dinheiro veio de quem? É isso mesmo. De Deus, não é? Então, Davi, isso aqui que a gente tem que reconhecer, né? E hoje em dia é a coisa mais difícil o ser humano reconhecer isso, né?
Então a gente tem que pedir ao Espírito Santo nos dar essa visão que Davi teve aqui, de que tudo que ele estava dando, porque às vezes a nossa natureza é de falar assim, eu fiz. Eu ajuntei. Eu fiz aquela igreja, eu dei esse microfone. Não, Deus me usou para fazer, porque é dele, não é meu. Agora, para eu ter essa visão, porque a gente já nasce, o que a gente já nasce já falando, é meu, né? Se eu tiro alguma coisa de uma criança, ela vai fazer o quê? Ficar brava. É meu. E fala, é meu. Você vai para a escola, é tudo meu. É eu que tenho que ser o primeiro, eu que tenho que ser o melhor, eu sou o máximo. Então, tudo gira em torno do eu, né? E aí aqui a gente vê que Davi, na sua sabedoria, teve essa visão. E para nós é muito importante. O que mudaria nosso relacionamento com Deus e o dinheiro se nós entendêssemos isso, né? Nossa, seria fantástico. Aqui na lição fala isso, né? No finalzinho aqui, ó, se não fosse por Deus e sua graça, nada teríamos e nada seríamos. Assim devemos viver com percepção de que Deus é o dono de tudo, e ao louvá-lo e agradecer-lhe por sua bondade para conosco, precisamos manter essa importante verdade diante de nós. Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos é graças ao Deus que nos ama, que é o dono de tudo. Então, se alguém mexe com você... Está mexendo com quem? Com o Filho de Deus. E Jesus está vendo, e Deus está vendo tudo isso. Então, a justiça vem de quem? Vem dele. Vem de Deus, né? Então, assim, isso é maravilhoso. Muda a nossa percepção de mundo, das coisas que nós temos, e de tudo que tem nesse mundo que pertence a ele. E o interessante, já continuando esse raciocínio teu, na lição de terça-feira, que o título é Recursos Disponíveis para quem? Para o eu? Para a família. Para a família de Deus. E Filipenses 4, verso 9, Paulo mandou assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por quem? Por Cristo Jesus. Amém. Ou seja, quando eu tenho essa noção de que Deus é dono de tudo, aquilo que nós já vimos na parte de Deus é dono de tudo, e eu entender que tudo que Deus me dá, já que eu faço parte de uma família, é para o bem comum da família, o que isso muda, assim, meu relacionamento com o dinheiro, as pessoas e, vamos dizer, e a causa de Deus, Elton? Muda tudo, né? Primeiro, a gente vê em João, né, falando que Deus deu o quê? A maior dádiva, o maior presente, a maior riqueza que Deus deu foi Cristo Jesus. Cristo Jesus, isso. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos tem que ser por Ele, por Jesus. E a gente tem que ter isso em mente. Então, aí nisso, nos relacionamentos com a família, com as pessoas, no trabalho, a gente vai vendo que a gente tem que ter a visão em quem? Em Jesus. Porque Ele foi o maior presente. Se não fosse por Ele, nós estaríamos perdidos. Nossa. Então, assim, esse negócio de tratar mal o meu semelhante, mesmo que ele me trate mal e eu responder com maldade, é porque eu estou... É aquele que você leu. Sim. Eu não estou longe da fonte que é ligado Cristo, né? com Jesus. E aí, quando eu percebo isso, que Jesus tem que ser o primeiro, o principal na minha vida, e que Ele é o maior presente que Deus deu para mim, eu começo a mudar essa minha atitude. Eu começo a tratar, uma pessoa me trata mal, eu vou não responder com a mesma moeda, mas vou tratar como Jesus trataria ela. Então, assim, isso vai fazendo o quê? Quebrando barreiras. Isso é na família, é na escola, é no trabalho, na igreja. A gente vai, a igreja é o lugar perfeito. Não, né? É um lugar em que tem pessoas que estão sendo burilados por Cristo para se tornarem pessoas melhores. Eu até acredito, Elton, que a igreja era o lugar perfeito antes de eu estar nela. Não é assim? Porque tem gente que vai procurando uma igreja perfeita. Oh, né? Você que quer uma igreja perfeita, por favor, fique fora dela. Porque a partir do instante que você entrar, vai ser que nem quando eu e o Eto entramos. Yeah. Ela era perfeita até a gente chegar. Mas graças que a lição também fala que além de Cristo Jesus ser o maior presente,
Ele nos oferece o maior dom, o maior presente, que a lição chama de salvação. Olha que coisa chique, Elton. Nossa, é maravilhoso. E quando eu tenho essa salvação de Cristo para mim, eu não vou ter vontade de fazer a mesma coisa, salvar outros para Jesus? Amém. E é isso mesmo. Esse é o propósito. E é o que ele espera, não é? De que espera de nós? É isso que ele espera. Ele te dá um presente não para você guardar para você, mas para você distribuir, né? E quando a gente olha para Jesus, não tem como se perder. Se eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas se eu olho para Jesus e entendo que ele me ama e quer me dar a salvação, porque a maior tristeza do ser humano, a coisa que mais destrói o ser humano é o quê? É saber que vai estar perdido, né? Que acha que não tem solução. E Jesus mostra que tem solução para tudo. Amém. Né? E a lição, ela até traz assim uma questão que adiantaria, né? Tudo para essa vida. Só para essa vida. Você já falou isso no início. O que adiantaria viver 80 anos, 90 anos? A mãe do Pelé, né? Perdemos o Pelé agora com 83 anos de idade, né? Foi um símbolo para o mundo, né? 101 anos de idade. Tá. Tem gente que já morreu com 113. Uhum. Tá. E daí? Pois é. Se fosse só para essa vida, infeliz. Como Paulo diz, agora se for para a eternidade. Outra coisa. Que coisa linda, que coisa fantástica, né? É. Então é essa noção que a lição quer que nós entendamos. Isso. Que nós fazemos parte de uma família aqui, que nós estamos, você falando, burilados, né? Para fazer parte da família celestial. E aí a lição comenta sobre o outro presente de Deus para nós, que é o Espírito Santo, o Consolador. Que maravilha. Então, assim, é um trabalho, é um presente, assim, é uma atuação de Deus na nossa vida que é completa, né? Então, Jesus vem aqui, morre por nós, demonstra o amor, está lá intercedendo por nós, mas quem está aqui nos convencendo de tudo é quem? O Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, está conosco. Então, assim, eu só vou me perder se eu falar, fizer muita teimosia, né? Eu não quero, porque está tudo disponível. E é tudo de graça. Eu não posso fazer nada para me salvar. É pela graça de Jesus. E o Espírito Santo convence isso, né? Amém. Ele está aqui para isso. Tornar o que Jesus fez por nós é algo assim forte em nossa vida. Outros recursos. Nós falamos da salvação, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Mas mesmo nessa área, né? Saindo um pouquinho dela, Deus provê mais coisas, não provê para a gente? Olha os recursos, né? Tanto naturais, financeiros. Quer dizer, todas as nossas necessidades, em todos os âmbitos, Deus proveu, né? Os dons espirituais, os talentos. Tudo isso Deus provê para o bem de cada filho dele. Exato. E o que eu mais acho interessante, eu às vezes fico pensando que Deus não fez esse negócio direito, não. Porque assim, quando a gente tem os filhos, a família, a gente sempre quer deixar tudo para a família, não é? Você já viu alguém assim, se não só se houve algum problema na família, mas em comum assim, pegar e deixar alguma coisa boa para um inimigo? Ó, eu tenho aqui 20 carros, eu tenho 10 filhos, vou dar um carro para cada filho, vou achar 10 inimigos para dar carro. E o que eu acho interessante em Deus, que Deus ele abençoa tanto aquele que é fiel a ele, como aquele que também é infiel a ele. Chuva bons e maus, né? E sabe que essa é uma das coisas que eu acho muito estranha em Deus? Esse amor que é tão assim, é tão grande, ele é amor, né? E nas bênçãos que ele concede, essas bênçãos temporais, que a lição também coloca, que Deus deixou para nós recursos para nossa sobrevivência. Exato. Nessa questão dos bens temporais, chuva, sol, o solo, a planta que germina, Deus deixou para todos, porque Deus considera cada um filho e filha dele. Exato. Só que a diferença é que alguns vão escolhê-lo como pai. Né? Outros, mesmo sendo filho, vão falar, olha, não quero. Não quero, infelizmente. Mas é aquele negócio, né? Deus amou o mundo, né? Todos. Todos mundo, né? Não é só eu não, né, Elton? Não. Não foi só eu. Então, Parábola para Jesus, página 63, diz assim: Cristo é apresentado nas Escrituras como uma dádiva.
É uma dádiva, mas somente para aqueles que lhe entregam a alma, corpo, espírito sem reserva. Devemos entregar-nos a Cristo para viver uma vida de obediência voluntária a todas as suas exigências. Aí a gente já vai para a lição de quarta-feira. Eu achei muito interessante essa lição que fala sobre as responsabilidades dos membros da família de Deus. Ou seja, o membro da família não tem só herança não, né? Não, tem a parte a fazer também. Tem, Elton? Tem. Eu pensava que do meu sogro se eu receber herança, então eu vou ter que fazer mais coisa ainda? Tem uns que querem só receber as bênçãos, né? Agora, pegar e fazer a parte não? Que é devida aos filhos de Deus, que tem os direitos, mas tem também os deveres. Né? Então tem gente que é só receber bênção, né? Quer isso, quer aquilo, mas é hora de mudar, querer mudar de acordo com a vontade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não quer. Né? Não é? Vai ficar como um amigo meu que sempre diz, eu tenho direito, mas eu nunca ouvi ele falar, eu tenho dever. Mas olha só, na parte de quarta-feira tem um verso que eu achei muito lindo, que está em Deuteronômio 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Elton, existe família que seja uma família integral, na palavra mesmo, que as pessoas se dão sem o amor? Não. E quem ama faz o quê? Um filho que ama o pai faz o quê? Respeita, né? Obedece. Respeita. Não por medo, não por interesse, mas por amor, né? E assim a gente vê que nós temos a nossa parte a fazer. A salvação é de graça. Mas se eu realmente aceitei Jesus como meu Salvador, Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E tem outras passagens, 1 João 5,3, né? Falando que amar a Deus, temer a Deus, não é só vou estar lá adorando a Deus. Adorar, muitas pessoas podem adorar a Deus. Sim. Esse temer a Deus é obediência. Não é ter medo de Deus, que não, Deus é amor. Mas assim, Deus é justiça também, né? E aquele que quer morar na eternidade, ser herdeiro aqui nessa terra e na eternidade, tem que obedecer ao Pai. Eu acho muito interessante assim, Elton. Quer ver? A pessoa se casa, certo? Quando ele se casa, ele tem que deixar pai e mãe. Não é assim, apesar que hoje em dia tem uns folgados que já leva a mulher para dentro de casa com pai e mãe, mas tudo bem, mas certo? Pai e mãe. Tem a responsabilidade de ser fiel à esposa, de cuidar dos filhos, quando vierem os filhos, de ajudar no sustento do lar. Ou seja, onde envolve amor, aqui no nosso cotidiano, também envolve responsabilidades, obediência e alguns mandamentos. Exato. Por exemplo, assim, vai o rapaz casado achar que ele pode sair aí querendo abraçar as outras meninas. O que a mulher dele vai fazer em casa? Antes de mandar ele embora, vai pegar o rolo de macarrão e vai sentar nele, não vai ser assim? Vai levar um castigo. Agora, é interessante que quando se fala de Deus, o que a gente vê no mundo cristão hoje em dia é que é só você se sentir bem e falar que entregou o coração para Jesus e usar uma frase, que é uma frase assim, que como é que eles falam aquelas frases assim que é... Já eu lembro o nome. Jesus perdoa, Jesus salva. Esses dias eu estava vendo um pedacinho de um podcast que mandaram para mim, de uma pessoa fazendo pergunta, tá, para uma cantora gospel. E perguntou, por exemplo, você perguntava, qual cor que você mais gosta? Vermelho. Na hora. Aí a pergunta foi, Deus. Ela tinha que responder o que é Deus. Agora você me pegou. Agora você me pegou. Aí a resposta dela foi, perdão e salvação. Está vendo como a visão de Deus hoje, do sacro, está muito vazia? As pessoas não estão entendendo o que é amar a Deus, o que é dar a vida, o que é pertencer, o que é ser filho de Deus, Elton. Pois é. Mas a gente vê assim, no mundo
cristão aí dando muito pouco valor à palavra de Deus, né? A santa palavra de Deus. Se a gente pegar e conhecer a fundo a palavra de Deus, num estudo sério, de saber qual que é a vontade dele, a gente vai ver que está bem diferente do que o mundo cristão está pregando aí fora. Né? Então tem muita gente sendo iludida, muita gente gostando de ser iludido, e tem muita gente querendo mudança, porque está vendo que esse caminho não é o caminho bíblico, né? E que não preenche o vazio. Porque sem obediência a Deus, sem dar valor à lei de Deus, aos preceitos de Deus, nunca você vai ser o quê? Feliz, né? E completo. Nunca. Olha o que o salmista, no Salmo 119, 47, fala aqui. Não está na lição não, mas ele fala aqui, ó. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Davi, mostrando novamente o quanto ele... É Davi, né? É. Isso. E aí fala, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Que povo anda fazendo isso hoje em dia, que fala que ama a Deus? Não, eles estão falando até que esse lá foi abolido, aquele outro foi abolido. Pois é. Criando a religião fácil para um crente ou um cristianismo fácil. Fácil, barato, que não precisa de mudança. Você não precisa mudar, não. Pode continuar fazendo isso. Deus te ama. Ele vai te abençoar. Faz isso, faz aquilo. Dá dinheiro para isso, dá dinheiro para aquilo. Totalmente diferente do que a palavra de Deus diz. Aqui fala na lição, né, de Mateus 7, 21, 27, que Jesus comparou aquele que ouve a voz de Deus e não pratica, que constrói a casa onde? Na areia. Né? E o que pratica, constrói na rocha, que é Cristo Jesus. Pode vir o que for, ele não vai ser abalado, né? Agora, para fazer isso, tem que ter comunhão com Deus, né? Amém. Comunhão com o Pai. E o interessante, na pergunta 6 da lição, ela vem assim, quais devem ser as nossas atitudes? Ou seja, eu amo a Deus de todo o meu coração. Nossa, Deus me perdoa. Nossa, eu amo a Deus. Tá, você ama a Deus? Legal, legal. E o interessante, como Deuteronômio 10, verso 12 e 13, ele bota alguns pontos que eu achei muito chave, Elton. Quem ama a Deus, lá está falando, em Deuteronômio, não é eu não, tá? Obedece os mandamentos. Tem temor, que a gente sabe que é a fé. Andam em todos os seus caminhos. E serve de todo coração. Olha que só. Quer dizer, o amor envolve atitudes e positivas a favor de Deus. Exato. Certo? Ou seja, aquilo que Deus me pede, por mais que para mim seja estranho, porque eu amo fazer aquilo, mas Deus pede, olha, isso eu não gosto. O que você vai fazer se você ama a Deus? Você vai não gostar também. Aqui, é interessante, já você está falando isso, você não vai fazer parte, você vai ter uma mudança que o Espírito Santo vai operar na sua vida. Isso. E ele vai fazer isso. E se eu quiser, se eu permitir, ele vai fazer. E Jesus fala, né, que muitos, eu fiz isso, fiz aquilo, ele vai falar o quê? Apartai-vos de, eu expeli demônios, eu fiz milagres em teu nome. Quem que é essas pessoas que se dizem cristãs e estão na igreja fazendo coisas assim maravilhosas, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço? São pessoas que estão agindo dessa forma que você está falando. Não amam. Não amam. Fazem mecanicamente. O espírito que age nelas não é o espírito de Cristo, não é. Que também nós vimos na lição da semana passada, do mês passado, que tem poder para fazer milagre, prodígios, tem poder até de se tornar anjo de luz. Anjo de luz. Ou seja, eu costumo dizer, usava o nome certo, mas o espírito era outro. Era outro, errado, né? Então, quer amar a Deus de todo o coração? Quer dizer para Deus que você é filho e filha de Deus? Essa lição de hoje está dizendo assim para mim, para você, olha, aquele que teme a Deus de todo o coração vai assumir as responsabilidades de um filho. Exato. Porque, olha, eu vou dizer para ti, o Kevin, desculpa, nós não apresentamos, o Kevin hoje é o nosso diretor-geral aqui, né? Já mudou bastante coisa, né, Elton? É o nosso diretor. Então, assim, quer ser nosso diretor, vai ter que ensinar a gente, e a gente quer ter ele como diretor, vamos ter que obedecê-lo. Obedecer. As pessoas querem fazer parte da família de Deus, mas elas não querem as responsabilidades.
Não querem limpar a casa, não querem arrumar a cama, não querem lavar a louça, certo? Querem a comida, querem a cama, querem a água fresquinha, o banho gostoso, mas a responsabilidade nenhuma. Pois é. E o que a lição vem dizendo para nós é que todo filho de Deus que aceita Deus como Salvador, ele também aceita as responsabilidades. E aceita a vontade dele, né? E as responsabilidades também, se eu não me engano, tem a ver com o dinheiro também, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Exato. Eu quero, antes da gente partir para lá, ler o que está escrito, Elton, na Parábolas para Jesus, de novo, na página 203 e 204. Diz assim: não só devemos amar a Deus de todo o coração, mente e alma, como também com todas as forças. Isso inclui o uso pleno e inteligente das forças físicas. Eu acho que é para mim, né? Vou ter que voltar para a academia de verdade. Deus deseja que seus servos, em todo ramo, o contemplem como doador de tudo quanto possuem. Ou seja, o verdadeiro filho de Deus, se tiver uma casa, vai saber que aquela casa é presente de Deus. Um carro, presente de Deus. Se estiver pagando aluguel, vai saber que aquele aluguel que ele está pagando também é um presente de Deus. Ou seja, tudo, em todo. O grande empresário vai saber se Deus colocou ele lá, é porque ele faz parte do plano de Deus. E volta a um assunto que eu toquei uma vez aqui, eu acho que as 2, 3 lições do trimestre passado, que quando eu vou ao supermercado, quando eu vou ao dentista, quando eu vou para qualquer lugar, eu nunca devo me esquecer que se Deus me manda lá, é para salvação. Meu jeito de olhar, meu jeito de sorrir, a minha forma de abordar, vai mostrar o meu cristianismo e a pessoa vai tentar conhecer da onde vem o meu cristianismo, isso, né? Exato. É o que a lição vem dizendo, as nossas responsabilidades. É isso, Elton? Exato. E a responsabilidade nesse sentido também. Se eu sou um profissional, eu tenho que pensar e ter certeza que Deus me capacitou para ser esse profissional. Não importa o que seja. Para quê? Para dar um bom testemunho de Deus. Porque, igual você falou, as pessoas, para um médico, se eu sou um médico, eu vou fazer o melhor para Jesus, por Jesus e para as pessoas. E Deus capacita em várias áreas. E a gente vê que Deus dá talentos das coisas para a pessoa usar para a causa de salvação, né? Então as pessoas estão muito preocupadas, né? A gente vai entrar nisso, né? Em ganhar dinheiro, ganhar isso, aquilo. E estão deixando o amor de Deus de lado e o amor às pessoas, né? Elton, falando de amor agora, complementando o amor, na parte de quinta-feira, falar sobre os tesouros no céu, né? Tem uma música que é de um verso, né? Um verso que fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Que risca, hein? Você que está conosco. Aonde está o teu tesouro? Aonde está Jefferson, o teu tesouro? Aonde está Elton, Kevin, o teu tesouro, né? A importância, quando eu e você sabemos, a gente não tem noção. O pecado, Elton, o pecado é uma coisa assim tão incrível, que ele nos cega de um jeito, que a gente não tem noção o que é ser filho de Deus. Exato. Que privilégio é esse, sabe? A gente não tem noção. A gente, ser filho de Deus, tá legal. Mas a gente não consegue ver na amplitude disso. Se a gente visse o que é ser filho de Deus, como nós faríamos de tudo para morar na casa do Pai? Imagina. Pois é. Aonde que eu e você estaríamos entregando o nosso tesouro, né? Será que era para nossa casa terrestre, para a casa celestial? Olha a importância de nós sabermos as responsabilidades, da onde viemos e também para onde nós iremos. Não é assim? Então, é uma coisa assim que a gente tem que mudar a nossa maneira de... essa lição é para mudar essa visão nossa, né? Tem a primeira visão de Ellen White, quem não conhece, é uma escritora que tem certeza que é profetisa do Senhor, que ajuda muito na igreja. A primeira visão dela é ver um povo caminhando rumo ao céu, né? Ao céu. E assim, não dá para... É uma visão maravilhosa, mas assim, não dá para contar tudo, né? Mas assim, qual que é o sentido? As pessoas, na época, carroça, né? Isso. As pessoas estavam com as suas carroças, com suas coisas lá.
dentro da lá, carroça. tudo na carroça. Aí depois, quando vê, não passa a carroça. Aí eles pegam um pouquinho de coisa e vão. E a trilha vai diminuindo. E chega um ponto que não dá para levar mais nada. Né? Isso que que essa visão está querendo mostrar o quê? Que a gente tem que desprender das coisas desse mundo. Porque o fim não demora muito, não. Não. E assim, Elton, você vai ter... você tocando nesse assunto, e a lição nos leva para isso. Vem cá, se o teu tesouro está na tua casa, se um dia chegar uma autoridade para você e falar o seguinte, olha, ou você deixa de ter Jesus como teu Salvador, para você continuar sendo o dono da casa, ou então você perde tudo para ter Jesus como teu Salvador. O que você vai fazer se a casa é tudo para ti? Pois é, vai perder a eternidade, né? Você vai escolher a casa, você vai escolher as suas coisas. E não adianta ficar falando assim, não, quando chegar bem perto disso acontecer, que a Bíblia diz que isso vai acontecer. Vai acontecer. Quando chegar bem pertinho, eu deixo tudo e me firmo com Jesus. Vai adiantar isso, Elton? Não vai. Não vai. Para chegar ao ponto de vencer isso, é uma trajetória que a gente vai tá tendo. Uma lição dessa é um pontapé para a gente falar assim, puxa, se eu não estou fazendo isso, eu tenho que mudar, aprender com essa lição, o que a Bíblia está falando e ver outro sentido do mundo. Porque a gente vê o mundo tá um caos. As coisas estão ficando muito próximos do fim. Isso não é alarmismo, não, isso é uma realidade. É realidade pura. Agora, quem está preso, muito preso com as coisas do mundo, não está percebendo isso. Agora, a gente tem que ter comunhão para a gente perceber. E Deus vai mostrar tudo para aqueles que são fiéis, são filhos fiéis. Até a hora de vender as coisas, como empregar o dinheiro, quando vender, quanto vender, tudo. Se eu falar, Deus, me mostra isso tudo que eu tenho, que o Senhor me deu. Se for pouco, se for muito, pedir para Deus mostrar a hora certa, o momento certo. Mas a gente tem que desprender das coisas desse mundo. Vamos acabar com o mito agora? A riqueza, aliás, é pecado? Não. Ser rico não é pecado. Ter riqueza não é pecado. Então, qual que é o pecado, Elton? O amor ao dinheiro. Rico não é problema. É até bom que se todos os crentes fossem ricos, né? Pô. Imagina como que nós estaríamos pregando o evangelho. Mas sabe qual é o meu medo? É de ficar rico, que eu não tenho assim o mesmo coração do Kevin, né? Uhum. O Kevin pode ganhar o dinheiro que for, é isso, né, Kevin? Que não muda o coração. Agora, o meu medo é de eu ficar rico, e às vezes Deus não permite o Jefferson ficar rico, por quê? Vai abandonar Deus, né? Ele sabe o coração de cada um. Então, tem gente que fica louco para ganhar uma Mega Sena. Isso. Nossa, se eu ganhar a Mega Sena, eu vou fazer isso para a igreja, fazer aquilo para o meu irmãozinho pobre, fazer isso para aquilo. Mas, na verdade, não vai. Deus sabe disso. Você vai se perder por causa dessa mixaria. Que não é nada, que não é nada perto do que Deus tem para nós. Por causa de mixaria desse mundo, a gente perde a salvação. Aquele ditado, né? Você quer conhecer a pessoa, dê poder, dê dinheiro para ela. Dinheiro corrompe. Antigamente era um saco de sal, você lembra? Quer conhecer uma pessoa? Dê para ela um saco de sal, come o sal com ela. Quer dizer, a vida tá amarga, então se você conhece a pessoa quando a coisa tá azeda, né? Tá salgada. Mas hoje em dia a gente vê que o dinheiro tomou conta do sal, então dê poder, bem lembrado. Então, assim, só para a gente abrir essa lição, Elton, então, quando que as riquezas e bens, eu vou frisar isso mais uma vez, para que isso fique claro, que a partir das próximas lições, isso vai ter que ficar bem assim, bem aberto. Então, já que a riqueza não é um problema, então quando os bens tornam-se uma armadilha para o cristão? Quando você passa a dar mais valor nisso do que da vontade de Deus. Porque qual que é o propósito de Deus? Se você tem dinheiro, qual que é o propósito? E se você tem amor a Jesus, se entregou a Jesus, você vai usar esse dinheiro para quê? Para a pregação do Evangelho, em primeiro lugar. Ajudar o necessitado. Você não vai ser aquela coisa egoísta. Agora, a armadilha é quando a pessoa tem muito e a igreja pede para fazer alguma coisa, para fazer uma melhoria, pregar o Evangelho, e você fala, não vou usar esse dinheiro, não.
É a questão do jovem rico, né? Que a gente vai ter na lição aqui. Vai ter na lição, vai ter ainda. É o que Jesus falou, ó, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele ficou o quê? Triste. Decepcionou com Jesus. Mas que isso é coisa para pedir para mim? Pois é. Não quer dizer que Jesus... não é questão assim, é o dinheiro que você tem que desfazer tudo. Não, é tirar o amor. Ele queria que Jesus mostrar para ele, ó, você ama mais esse dinheiro que você tem, essa riqueza, do que a mim. Então isso acontece, é grave, perigoso. E a gente sabe que esse mundo está ficando cada vez pior nesse sentido, né? E tem um outro personagem, já que você falou do jovem rico, que Deus pediu para ele, vai e vende, Jesus, né? Vende tudo que tem, dê aos pobres, me siga. Tem outro personagem que era muito rico, dois na realidade, mas um em especial, que é Nicodemos. Uhum. O que a história fala, o que o Espírito de Profecia fala? Nicodemos era muito rico. José de Arimateia era dono de uma grande mina de cobre. Exato. A tradição diz, ambos morreram sem nada, porque investiram tudo onde? Na pregação do evangelho. Lembra porque a Bíblia fala que nos primórdios da igreja, o que as pessoas vendiam para ajudar a igreja a crescer, aos pobres da igreja. Então, Exato. Já que você disse que a armadilha é quando os bens se tornam foco, então, quando se torna uma bênção, é o que você acabou de falar também, não é? Exato. Porque é uma coisa. E quem que vai revelar isso para você? É o Espírito Santo? Não é o pastor? Não é o líder da igreja? Não é o pastor que vai mandar você vender e dar dinheiro para ele, não? Não, não é. Quem vai revelar? Se você ama Jesus, entregou sua vida a Jesus e você pede para Jesus, me mostra o que eu tenho que fazer, porque tudo é teu, ele vai mostrar. Porque tem muita igreja aí fazendo isso. Não é a igreja adventista, falando aí fora. Porque a igreja adventista tem um sistema que você totalmente quiser conhecer, né? É um sistema que é totalmente diferente. Não tem nada disso. Mas a gente vê aí fora, e as pessoas ficam alarmadas, porque pede, dá uma casa que você vai ganhar 2, dá um carro que você vai ganhar... Então, assim, não é isso. Então, a pessoa... O que está acontecendo? Até no meio religioso, né? A pessoa tem interesses. A gente tem que fazer tudo para Jesus por amor. É diferente. Bem diferente. Não é por interesse, não é por medo. Se você não fizer isso, você vai queimar no inferno. Nós vimos, né? É a maneira do inimigo usar. Então, todos os bens que nós temos, Deus nos abençoa muito. Você é um abençoado. Reflete na sua vida o que você já conseguiu, ou então, às vezes, por erros que você teve, você perdeu, mas Deus está ao teu lado e quer te abençoar. Ele quer te dar tudo. Ele quer te dar eternidade. Que é o máximo, É né? o máximo. O que tem de mais? Nesse mundo que você tem dinheiro no banco, você fica com medo de perder. Chega um governo aí, arranca tudo. Você deixa em casa, o ladrão rouba. Você guarda o dinheiro, quando vê, destrói o dinheiro lá, acabou tudo. Mas com Deus, investir no tesouros do céu é para a eternidade. Não é nada perdido. Tudo tem um retorno. E para o bem, né? Esse final de ano, eu li algo muito interessante, que, se eu não me engano, foi na Inglaterra. Eu acho que foi na Inglaterra. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira e guardava o dinheiro numa chaminé. Não preciso nem falar o que aconteceu, né? Acender a chaminé, ele perdeu tudo o que economizou a vida inteira. Pois é. Agora, como seria bom, e queira Deus que ele fez isso, além de guardar o dinheiro dele no chaminé, guardou aonde também? No céu, né? No céu, Isso é o principal. Perdeu aqui, mas não vai perder? Perder lá, né? E a gente vê os discípulos, por exemplo, Pedro, André, Tiago, João, quando Jesus chamou, eles estavam o quê? Eles tinham uma indústria de pesca, vamos dizer assim, vários bairros, tinha uma sociedade entre eles. Eles deixaram tudo. Né? Não ficaram igual o jovem triste, não, e foi embora, não. Eles, aqui nós encontramos algo maior. Depois que a pesca, né, maravilhosa, que eles passaram a noite inteira e não conseguiram. Mateus era coletor de impostos. Né? Eram os que mais ganhavam na época. Deixou tudo. E olha que coisas maravilosas eles deixaram para nós. Entenderam o que é ser fiel a Deus, né? A fidelidade. E eu lembro de Pedro respondendo Jesus, né? Quando Jesus falou assim, olha, o pessoal já foi embora,
aquele pessoal que já me conhecia, que dizia que queria eu como rei deles, já foram embora, não querem mais eu, porque eu disse que não é esse reino que faz parte disso tudo, e vocês não vão embora. Eu lembro de Pedro, eu acho uma das frases mais lindas, né? Para onde nós iremos, se tu tens a palavra da vida? Isso é maravilhoso. Agora hoje, do jeito que está o mundo, para onde que nós vamos? Para onde que a gente vai correr? Vai para governo? Vai para igreja? Não, vai para quem? Para Jesus. Vai para o vizinho? Vai para um tio rico? Não, né? Tem que ser Cristo Jesus. É isso que esse estudo está falando. E aí a sua vida vai ter o quê? Equilíbrio. Não importa quanto, não é quantidade. Tem gente que tem esse negócio na mente. O que eu ganho é muito pouco, não ajuda em nada. Deus não vê quantidade, vê o que está no coração. Aí você vê uma pessoa, às vezes a gente fica iludido com isso, né? Vê uma pessoa, deu milhões para a igreja, fez isso, fez aquilo. Você fala, nossa, eu dou uma coisinha assim. Mas Deus está vendo que dá dentro do coração. Dá por amor, por gratidão, reconhecimento. A gente tem que ter essa visão. Hoje em dia tem que ter. Porque Paulo foi bem claro, nos últimos dias serão tempos difíceis. Homens egoístas, avarentos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, né? Pessoas estão aí, não estão percebendo o que está acontecendo. Agora, quem está com Jesus está percebendo. E está mudando de vida, o Espírito Santo está mudando. Amém, né? Amém. A gente vê pessoas tendo transformações assim, fantásticas, porque o fim está chegando, Jesus está chegando. E as coisas estão acontecendo. E acontecendo de uma velocidade tremenda, né? Muito grande. E essa lição vem trazer... Nossa, veio no momento certo. E a próxima lição não pode adiantar, não, né? Mas assim, você vê que Deus está conduzindo tudo para chegar a um fim. Um fim, assim, maravilhoso para a nossa vida. Se nós estudarmos essas lições, orarmos, ajoelharmos diante do Pai, como nós vimos... E pedir para o Espírito Santo mostrar aí, ele vai mostrar e vai dar a vitória para nós. Amém. Elton, então eu posso dizer, né, no final desse estudo, dessa lição, que quando eu entender que Cristo é a fonte de vida, que Deus é o meu Pai maravilhoso, quando eu entender que eu faço parte de uma família imensa que Deus tem na terra, que é a igreja dele, os filhos dele, cara, então quer dizer assim que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu vou ter um pertencimento, é isso? Isso. Eu não sou uma coisa jogada no mundo, não, de qualquer jeito. E eu sou uma pessoa de valor. E você falou ainda que o Espírito Santo de Deus vai me ensinar as responsabilidades e como agir com as responsabilidades, é isso? Exato. Com tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho vem dele. E ele vai me mostrar como usar isso. Para a honra e glória dele, para a salvação das pessoas. E aí eu tenho que buscar, né? Entregar e confiar. E para isso precisa ter comunhão, relacionamento, é conhecer o que Deus está falando. Né? Pastor falou isso, mas não vai na Bíblia. Ou fala só um pedacinho de alguma coisa, fala bonito. O que você falou? Vai transformar em anjo de luz, fazer coisas maravilhosas, e milagres. Mas está na palavra de Deus? Está sendo um fiel seguidor de Jesus? Tem que ver tudo isso. E aqui está a resposta, né? Amém. E está a instrução. Amém. Vamos buscá-la, né? Tem que ser. Então, você é nosso aluno, né? Nosso amigo que compartilha, que participa da nossa classe. Eu esqueci. Eu estou ficando velho, Elton. Mas também. Eu estou também? Então nós estamos ficando velho. Eu esqueci, o Kevin, de colocar um telefone, né? Você que não tem a lição, por favor, entre em contato com esse telefone. Comunica-nos para a gente mandar para você uma lição, tá certo? A gente quer que você acompanhe, porque essa lição vai ser fantástica. Nós aprenderemos durante todo esse trimestre a sermos administradores fiéis de Cristo. Um administrador que vai estar sempre à espera do Mestre, certo? E o que nós vimos nessa primeira lição, que nós pertencemos a uma família maravilhosa, que Deus construiu uma família aqui na terra, a qual Ele designa o nome dEle nessa família. Então, olha que coisa importante, coisa maravilhosa, saber que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é maravilhoso para Deus, que Deus mandou Jesus, o grande dom da salvação, ser o maior presente na tua vida. Olha que maravilha.
E eu acredito que isso, né, o Elton já explicou muito bem, a lição vem trazendo muito bem, que as responsabilidades vêm junto com o presente. Mas essas responsabilidades nós vamos aos poucos, né, Elton, durante esse trimestre, aprender ponto a ponto. Isso. E sempre orar, né? No término de cada lição, sempre ore para que Deus coloque na tua vida a mudança que tem que ser feita, o que você tem que aprender, porque quando terminar esse trimestre, no 13º sábado, nós vamos estar especialistas em saber o que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém. Eu queria deixar um exercício para você que está em casa, para o Elton, para o Kevin, para mim. Durante essa semana agora, faz o seguinte, pega um caderno, um cadernão, 30 folhas, 100 folhas, 400 folhas, brincadeira, e faz o seguinte, pare assim 10 minutos durante a noite, escreva a bênção que Deus deu para você no dia. Tem um hino que diz assim, conta as bênçãos. Ele diz assim, conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e verás quantas bênçãos Deus te fez. Amém. Aprenda a fazer isso. Veja que pai maravilhoso que você tem, tá? Desafio dessa semana. Elton, quase finalizando, no Primeiros Escritos, página 119, diz assim, o verdadeiro consolo e alegria do cristão tem de estar e estará no céu. A alma desejosa daqueles que têm provado os recursos do mundo por vir e se banqueteiam nos prazeres do céu, não ficará satisfeita com coisas terrestres. Aonde está o teu coração? É onde está o teu tesouro, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, Elton. Finalizando a nossa lição, qual é o conselho, o que você quer deixar para os nossos amigos do ponto principal para você da lição? Eu posso ler aqui uma passagem. Mas pode ler todas, Elton. O maior discurso de Cristo, página 78. Se renunciamos ao eu, entregando-nos a Cristo, somos membros da família de Deus. E tudo quanto há na casa de nosso Pai nos pertence. Então, aqui, se renunciamos ao eu. E para renunciar ao eu por mim não consigo. Só pelo poder do Espírito Santo. Então, e vale a pena, essa lição mostra que vale a pena ser o quê? Obediente a esse Deus maravilhoso que faz tudo por nós. Então, se tem alguma coisa na minha vida, no meu eu, que tem impedido isso, temos que pedir para o Espírito Santo tirar isso de nós. Às vezes pessoas falam, nossa, que bobeira isso, guardar sábado, devolver, não é, dízimo, né? Não é dar dízimo, é devolver, porque tudo pertence a Deus. Pagar dízimo. Pagar dízimo, dar oferta, né? Não é dar, é devolver o que já pertence a Deus. Então, tem gente que vai falar, nossa, que loucura isso. Não é loucura. É a maior bênção que pode acontecer na vida de uma pessoa. Guardar toda a lei de Deus, que está sendo tão atacada, né? Não, é só amor, Deus e vai te salvar, não importa o que você faça. Não, você tem grande valor para Deus. E Deus quer te salvar por completo, né? Corpo, alma e espírito. Mente, mudar a nossa mente, mudar a nossa relação com Ele. Então, vale a pena. Então, a gente tem que estudar bem, orar antes do estudo e pedir, Deus, muda a minha vida, que eu preciso. E o tempo está se esgotando. Que belo ponto, Elton. Que belo ponto. É o nosso verso, eu queria encerrar com ele. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém. Você é filho de Deus. Nunca esqueça disso. Elton, posso fazer diferente hoje? Pode. Você ora pra gente? Oro. Pode deixar que nós vamos orar agora. Querido maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por esta lição maravilhosa que o Senhor nos deu mais uma vez. Obrigado ao Senhor, porque temos tudo para alcançar a vitória.
porque o Senhor nos deu o maior dom, que foi Cristo Jesus, a graça para sermos salvos, e nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. Até o ministério dos anjos estão à disposição dos teus filhos, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer fazer de nós verdadeiros fiéis mordomos teu. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe os teus filhos, abençoa todos aqueles que nos ouviram, e que o Senhor possa ajudá-los nas suas necessidades. Amém. Que o Senhor possa ajudá-los nas suas dificuldades. Que o Senhor possa transformar o coração de cada um de nós, para podermos estar preparados para aquele dia glorioso da tua volta, Pai. Nos abençoe, nos proteja, nos dê a felicidade de sermos chamados de filhos teus. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Elton. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou na nossa classe. E olha, semana que vem mais um tema fantástico. Não perca, ok? Mesmo dia, mesmo horário, certo? Mesmo canal. Te aguardamos na semana que vem. Por favor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.